Olá, telespectadores do Segundo Estrela Direita. Hoje eu venho aqui para falar para vocês sobre um livro que os fãs de Tim Burton provavelmente já ouviram falar, que é O Orfanato da Senhora Peregrine para Crianças Peculiares. O Tim Burton está prestes a lançar o filme baseado nessa obra, que é a obra de estreia do Ransom Riggs, que é um escritor americano que coleciona fotos antigas, daquelas preto e branco, em que a câmera ainda precisava da exposição da luz, que as pessoas não podiam se mexer. E ele gosta muito de colecionar essas fotos. Então ele estava pretendendo, ele conheceu outro colecionador e eles juntos queriam lançar um livro com várias coletâneas dessas fotos que ele tinha. Aí o editor dele sugeriu que ele podia fazer uma narrativa para essas fotos. Então ele, pegando as fotos, com o apoio das famílias, com a permissão, ele resolveu fazer uma história. A primeiro momento, você olha assim, o livro parece ser uma história de terror. Porque, convenhamos, são umas fotos bem assustadoras, saídas de um filme de Guillermo del Toro, ou de um filme com Nicole Kidman, ou outra coisa assim. No entanto, O Orfanato da Senhora Peregrine para Crianças Peculiares não é somente terror. Na verdade, é uma história que envolve paixão, mistério, suspense, aventura, descobrimentos e todos esses elementos para uma história que quem é um bom fã de fantasia vai gostar. Não é necessariamente enquadrado em fantasia, mas a história começa com Jacob Portman presenciando o assassinato brutal de seu avô por criaturas estranhas, bizarras, com duas línguas, olhos brancos, e ninguém acredita nele. Então ele vai parar no psicólogo e esse meio tempo ele vai descobrindo pistas que o avô deixou para ele, um livro de um poeta, recados e mais fotos. Essas fotos ele costumava pegar e contar histórias para ele quando ele era criança, de que tinham pessoas que podiam ficar invisíveis, pessoas que tinham força enorme, e ele acreditava, ele adorava, e o avô era um sonhador, e ele herdou esse estilo do avô, é aventureiro, quer descobrir as coisas, acredita no fantástico. Só que, claro, a vida meio que esmagou completamente essas opções. Aí, quando acontece essa tragédia, ele fica muito mal, que ele gostava muito do avô, ele era a pessoa mais apegada ao avô da família. O psicólogo dele, Dr. Golan, ele diz que ele deve seguir essas pistas, quem sabe que talvez assim ele possa ter um encerramento, a closement, para a morte do avô. Quem sabe ele consiga se sentir melhor, né? Superar esse trauma. Então, as pistas ele vai juntando e vai acabar parar no país de Gales, ao lado da Inglaterra, numa ilhotazinha, que com alguns pescadores, um pub, assim, um lugar muito isolado, com pântanos, névoa e inclusive uma caverna com o garoto do pântano, que seria uma múmia do antepassado nosso, que foi encontrado lá. Eles fizeram um museu. E toda a ilha tem um ar tipo muito de sobrenatural, muito misterioso, em volta chuva constante, névoa, moradores estranhos, adolescentes entediados que falam besteira e assustam assim quem tá chegando, esse tipo de cenário clássico. A princípio ele vai com o pai, que o pai quer ajudar ele a superar isso e tal. Ele combina com o pai que se eles não encontrarem nada lá, ele vai deixar isso de lado e vai continuar, vai seguindo, vai pra faculdade, vai abandonar essas loucuras que o avô deixou pra ele. Nas cartas do avô que ele descobre, ele sempre fala com uma tal de Alma Peregrine. Então ele vai lá nessa ilha, que ele descobre seu endereço dessa moça, para tentar descobrir, falar com ela, perguntar sobre o avô. O avô lutou na guerra, era um herói de guerra, teve muitas aventuras, e ele queria descobrir mas o quanto disso era verdade, quando não era, e porque o avô deixou essa mensagem, quem eram aquelas criaturas horrendas que chegaram e mataram ele. Então ele segue o endereço, mas ele vai parar numa casa que está completamente acabada, um casarão que foi atingido por uma bomba na Segunda Guerra, e tudo destruído, sem ninguém lá. Aí ele tá quase desistindo, só que aí ele começa a encontrar umas crianças que estão por lá, e segue as crianças.
As crianças vão dentro dessa caverna, onde tem o antepassado, um lugar muito sinistro. Aí ele sai, de repente, num ambiente lindo, maravilhoso, com ar puro, e descobre por lá que tá tudo diferente. Essas crianças falam com ele, a menina, que é uma menina escrita como muito bonita, tem poder de fogo, tem um menino invisível, então todas essas crianças vivem lá, né? Aí elas levam ele pra senhora Peregrine, que na verdade é dona do orfanato para crianças peculiares. Entendeu, Charles? Enfim, isso é uma espécie de X-Men, em que existem pessoas que nascem com poderes, que eles chamam de dons, e essas pessoas não podem conviver, não estão a salvas no mundo, porque existem seres etéreos, que eles chamam de alcoólitos, que perseguem essas pessoas com poderes e os matam. Aí ele descobre que são esses seres que foram os que mataram o avô dele, e que o avô dele era participante desse grupo de crianças especiais. E um pequeno detalhe também que se descobre é que ele voltou no tempo. A ilha está completamente de volta a 1940, a casa que estava totalmente destruída já volta nova, bonitinha e maravilhosa. Nisso ele descobre que o dono da senhora Peregrine, que é a dona do orfanato, é de criar fendas temporais. O que são essas fendas? Basicamente vocês ficam presos em determinado número do tempo e acontece o loop. E você não sai desse loop. Então, quando a bomba ia cair em cima do orfanato, ela fez uma fenda. Então eles ficam eternamente em loop. Acontece o dia, né? Cai a bomba, volta e o dia começa. Nessa graça ninguém envelhece. Então as crianças que estão lá são todas de 80 anos pra cima. O que aconteceu? O avô desistiu de morar com eles e saiu, e por isso envelheceu e tal. E inclusive ele encontrou lá a menina que ele tinha achado muito bonita com dom de fogo, era namorada do avô dele. E ele gosta dela, então é uma peculiaridade que acontece. Então, nisso ele descobre sobre essas pessoas, sobre essas crianças com poderes, ignorem o cachorro, por favor. E então, o que acontece? Então, o que acontece? Existem pessoas, esses seres alcoólitos, que vão atrás dessas crianças com poderes, não necessariamente crianças, podem ser adultos, pessoas com poderes. O avô dele, ele descobre, era um dos únicos que tinha o poder de ver esses seres. Porque eles têm dois tipos, eles têm os alcoólitos, que são esses seres inteligentes, e eles na verdade são pessoas com o olho todo branco, que eles colocam óculos para disfarçar. E nós temos os etéreos, que são esses animais, são esses seres mais animalescos que ninguém mais pode ver. Só o Jacob e o avô Abraham. O pai dele, Franklin, não herdou esse dom. Sim, quase todos têm o nome de algum presidente americano morto. Mas o pai dele não herdou esse dom, aí pulou e foi pro Jacob. Então ele teria que dar continuidade a essa missão que o avô tinha. Ele acaba se dando muito bem com as pessoas lá, se apaixonam, só que reviravolta. Spoilers em diante. Se você não quiser saber mais sobre isso, pare este vídeo agora e vá ler o livro. O Dr. Golan, que era o psicólogo dele, que incentivou ele a ir nessa viagem, na verdade é um alcoólito. E ele vem atrás, segue ele e descobre sobre a fenda. Aí ele tenta capturar a senhora Peregrine, eles têm que resgatá-la, ele descobre que existem outros seres que eles chamam de Ibrim, com o poder de se transformar em pássaros e de criar fendas temporais. Então cada uma tem o nome de um pássaro. Tem a senhora Raven, tem a senhora Crown e tem a senhora Peregrine, que se transforma no falcão peregrino. Essas pessoas, cada uma é responsável por um orfanato com as crianças, e esses orfanatos estão sendo todos destruídos por esses alcoólitos. Então a história desenrola aí. Eles tentam resgatar a senhora Peregrine. A narrativa é em primeira pessoa. É muito interessante porque começa com aquele ar sombrio de história de terror, mas não é exatamente por onde a história vai. As fotos são super incríveis de se olhar, né? Essas fotos antigas, bizarras, com pessoas flutuando, com pessoas com cabeça de corpo de cachorro, ou então crianças flutuando. E uma das minhas preferidas, que na verdade eles não são personagens do livro,
mas como eu acho que são figuras tão interessantes, eles botaram no filme, que são esses doisinhos aqui. Eles não aparecem no livro, mas olha a carinha. Yay. Enfim, o livro é muito interessante. Ele não tem um final exato. Eles conseguem derrotar esse acólito. Ele resolve, a fenda é destruída. Então eles voltam ao tempo normal, mais em 1940. Então ele abandona o pai, ele deixa uma cartinha dizendo pro pai e vai ajudar eles. A continuação já foi lançada em português pela editora Intrínseca, a mesma que lançou o primeiro, tá? O segundo livro é A Cidade dos Etéreos, que eu não vou aqui falar pra vocês, isso deixa pra outro vídeo. O filme, pelo que dá a entender, tem coisas bem diferentes do original do livro. Por exemplo, a Emma, que é a menina com poder de fogo, o Tim Burton adaptou ela para o poder de levitar, que é o poder da Oliver, que é uma menininha menorzinha da história. Nós temos 1001 personagens e eu acho que eles vão reduzir para poder caber no livro. Mas é um filme que deve ser muito bonito. Visualmente ele tem aquele ar Tim Burton, eu acho um pouquinho diferente do livro. Mas é muito interessante se você gosta de suspense, terror, de coisas de magia, estranhezas. Com certeza você vai gostar, sem contar que tem a adição das fotos, que deixa a leitura muito interessante. A narrativa é um pouco lenta, tá? Porque ele ainda tem uns bons capítulos até ele realmente chegar na Ilha de Gales, lá para poder encontrar a senhora Peregrine. Mas é um livro que vale a pena. Eu imagino que a continuação, que eu ainda não li, ela tem um passo assim mais animado, porque já vai estar num ambiente assim de mais de guerra mesmo, de luta entre os etéreos e os peculiares. Entre os X-Men, não, brincadeira. Mas é uma história muito interessante, o livro é muito legal, é bonito, é uma edição muito bonita. Essa edição da Intrínseca, inclusive, é de capa dura. E se você tirar assim a capinha dela, ela é azulzinha. Então é um livro muito bonito, que vale a pena comprar, tá? E eu aconselho a todos. E não sei como vai ser o filme, mas imagino que fique muito bom, porque é uma história cheia de possibilidades. Então é só por hoje, tá? Nós vamos postar na próxima quinta mais vídeos. Se vocês quiserem saber de algum livro em geral, é só postarem aqui. Eu devo postar um vídeo sobre a cor púrpura no próximo vídeo, tá? Na próxima semana, para os interessados. Provavelmente vocês ainda vão ouvir muitas coisas sobre livros de fantasia, ficção científica e clássicos sobre mim, tá? Como vocês podem ver aqui atrás, tem muito a respeito de Jane Austen, Elizabeth Gaskell, as Irmãs Brontë. Então, como são livros mais conhecidos, eu vou evitar trazer esses muito repetitivos para vocês e tentar trazer coisas novas, tá? Então, é só isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpe os errinhos de gravação, desculpe o cachorro latindo, mas eu espero que esse vídeo tenha servido para vocês, tudo bem? Beijo, 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 cruz, 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 tchau!